Se gostar do vídeo, por favor deixe o like e comente o que achou. E se ainda não está inscrito, se inscreva e ative o sininho para não perder nada. Isso ajuda muito o canal a crescer e trazer mais conteúdo como esse. Muito obrigado e fiquem com o vídeo. Muito boa noite, meu nome é Leandro e o que vou contar aconteceu no ano de 1980. Eu tinha 20 anos na época. Sempre fui alguém tranquilo, do tipo que evita confusão. Nunca puxei briga com ninguém e por isso era bem visto na minha cidadezinha. Apesar disso, não significa que não exista gente com inveja ou rancor sem motivo. Mas enfim, essa história não é sobre isso. Era uma noite como outra qualquer. E eu tinha combinado com meu amigo José de fazermos uma caçada. A ideia era simples: abater 1 ou 2 animais, pescar uns peixes e preparar um almoço para as nossas famílias no dia seguinte. José e eu éramos bem próximos, quase como irmãos. A gente sempre se ajudava, dividia histórias e compartilhava momentos como esses. Cheguei ao ponto de encontro, uma loja de equipamentos que ficava na entrada da cidade. Lá estava José, terminando de pegar umas redes novas, já que as nossas tinham rasgado durante a última pescaria. Me aproximei devagar e chamei: José. Ele se virou com aquele sorriso largo que só ele tinha. Leandro, e aí, meu irmão? Nós nos cumprimentamos com um aperto de mão firme e um abraço, como de costume. Depois disso, colocamos nossas coisas na traseira da caminhonete dele e seguimos viagem até a floresta. A noite estava fria e a escuridão parecia mais densa do que o normal, mas nada disso nos incomodava. Era quase uma tradição para nós. Quando chegamos ao nosso destino, pegamos nossos equipamentos e nos embrenhamos mata dentro. A caça foi rápida. Abati um cervo, enquanto José conseguiu alguns pássaros. Já tínhamos o suficiente, então partimos para o rio ali perto, onde pretendíamos pescar os peixes que faltavam. Montamos as varas e estendemos as redes na água, mesmo achando que não seria necessário. O tempo passou rápido e, de repente, já era meia-noite. O silêncio da floresta era quase absoluto, quebrado apenas pelo som da água corrente e dos grilos. Foi então que comecei a sentir algo estranho, uma sensação desconfortável. Era como se algo, ou alguém, estivesse nos observando. Um arrepio subiu pela minha espinha e os pelos do meu braço se eriçaram. Olhei ao redor, tentando identificar o que estava causando aquele incômodo, mas não vi nada. Mesmo assim, o peso daquela presença parecia cada vez mais próximo. Olhei para José, mas ele parecia tranquilo, focado em ajeitar as redes. Resolvi ignorar e voltei a atenção para a pesca. Porém, aquele desconforto só aumentava, como se algo estivesse se escondendo nas sombras, esperando o momento certo para se revelar. Mais uns 30 minutos se passaram e nada de peixe. A paciência já tinha ido embora junto com o silêncio da noite. Eu virei para José e falei: Ei, José, bora para casa. Não vamos pegar nada aqui e já está tarde. Se precisar, compramos uns peixes na manhã seguinte. José, meio relutante, olhou para a água como se esperasse que algo milagroso surgisse, mas acabou concordando com um aceno. Tá certo, vamos embora. A gente se levantou e começou a recolher as redes, mas foi aí que aconteceu. O som veio primeiro, um barulho estranho que parecia um grunhido, algo entre um gemido humano e o rugido de um animal. O som reverberava no ar, gelando meu sangue. Antes que conseguíssemos entender o que era, ouvimos passos pesados vindo da mata, quebrando galhos como se fosse uma criatura enorme. Eu e José ficamos paralisados por alguns segundos. Aquilo não era um animal comum. E então vimos, no meio da escuridão, um par de olhos vermelhos brilhava como brasas ardentes. Eles nos encaravam com uma intensidade que fazia o tempo parecer parar. O que quer que fosse começou a se revelar. Primeiro, os contornos de um corpo peludo e negro, maior do que qualquer coisa que eu já tinha visto. Depois, veio o detalhe que nos deixou congelados. Aquela coisa ficou de pé, como gente. Tinha mais de 2 metros de altura, talvez mais. Seus braços eram desproporcionais, longos, com dedos que terminavam em garras afiadas como lâminas. O rosto parecia o de um cachorro ou um lobo,
com um focinho alongado e uma boca cheia de dentes afiados, prontos para rasgar qualquer coisa. Suas pernas viradas para trás davam um aspecto ainda mais assustador. O monstro rosnou, mostrando os dentes, e começou a se aproximar lentamente. José estava tão pálido que mal conseguia respirar, mas conseguiu sussurrar: "Isso é um lobisomem, Leandro." Minha mente disparou e meu coração parecia que ia sair pela boca. O lobisomem avançava. Cada passo dele fazia o chão parecer vibrar. Foi então que tive uma ideia no desespero. "Joga a rede nele." Sem pensar duas vezes, eu e José lançamos as redes que tínhamos sobre o monstro. Elas se enrolaram ao redor do corpo dele, e o bicho começou a se debater furiosamente, soltando rosnados que mais pareciam trovões. Aproveitamos a chance e pulamos na água. Não queríamos arriscar ficar ali por mais um segundo. A corrente, gelada do rio, nos engoliu, mas era o único caminho para tentar escapar. Quando emergi, vi o lobisomem, finalmente se livrando das redes. Ele correu para a beira do rio com uma velocidade assustadora, mas, para nossa sorte, parou ao chegar na margem. Ficou ali, nos encarando com olhos flamejantes, rosnando de raiva. Muito provavelmente, como suas pernas eram desproporcionais, ele não podia entrar na água. Nadamos para longe o mais rápido que podíamos, enquanto o rugido do monstro ecoava na noite. Sobrevivemos àquele momento. A noite caiu sobre a fazenda como um manto fúnebre, pesada e opressiva como um pesadelo. Nuvens densas, como se fossem pintadas por um artista macabro, engoliram a lua por completo, afogando a propriedade em uma escuridão profunda e aterrorizante. O vento uivava entre os celeiros, um lamento solitário e espectral que me arrepiava até o âmago dos ossos, como se as almas penadas daquela terra estivessem chorando. Sentei-me perto da janela, a luz bruxuleante da lamparina de querosene lançando sombras grotescas e dançantes pelo meu escritório, criando a atmosfera perfeita para os eventos terríveis que estavam por vir. Meu nome é Carlos, e esta é a história da noite em que meu mundo virou de cabeça para baixo. A noite em que descobri a verdade aterrorizante sobre meu melhor empregado, João. A noite em que descobri que ele era um monstro. De repente, o silêncio da noite foi brutalmente interrompido por um estrondo distante, um som pesado e ominoso que ecoou pelos campos escuros. Instintivamente peguei a espingarda de parede, o metal frio e reconfortante contra minha pele, como um velho amigo em tempos de perigo. Engolindo o medo que ameaçava me paralisar, abri a porta e me aventurei na noite. O ar da noite estava denso e úmido, carregado com o cheiro de chuva recente e um odor metálico estranho e perturbador que não consegui identificar. Meus passos ecoavam na terra batida enquanto eu contornava o celeiro com cuidado, a espingarda firme em minhas mãos, cada músculo do meu corpo tenso, pronto para o perigo. Os animais estavam inquietos. Eu podia ouvi-los se mexendo em seus currais. Seus mugidos baixos e cheios de medo cortavam a noite como facas. Nas últimas semanas, coisas estranhas e inexplicáveis estavam acontecendo na fazenda, eventos que me deixavam profundamente perturbado. Animais desapareciam de seus currais sem deixar rastros, como se tivessem se dissolvido no ar. Encontramos outros mortos, seus corpos dilacerados de uma maneira selvagem e animalesca que me fazia tremer de horror. Um galho estalou atrás de mim, o som repentino me fazendo saltar de medo. Virei-me num piscar de olhos, a espingarda disparando por reflexo, o estampido ensurdecedor ecoando pela noite. Mas não havia nada lá, apenas sombras e o vento uivando. Carlos. Virei-me, aliviado ao reconhecer a figura familiar de João emergindo da escuridão. Ele era meu capataz, um homem forte e silencioso. João, você me assustou. O que você está fazendo aqui a essa hora?
Perguntei, minha voz ainda trêmula pelo susto. Ele respondeu com um murmúrio. Eu ouvi um barulho. Juntos, nos aproximamos dos estábulos. A porta do estábulo estava entreaberta. Um arrepio percorreu minha espinha. Fique aqui, sussurrei para João, meu coração batendo forte contra minhas costelas, como se quisesse escapar do meu peito. Lenta e silenciosamente, com a cautela de um caçador experiente, abri a porta do estábulo e entrei. O ar dentro era pesado e parado, impregnado com o cheiro familiar de animais e algo mais. Um odor fétido e selvagem que me fez prender a respiração. A lua, como se estivesse curiosa sobre o drama que se desenrolava abaixo, rompeu as nuvens por um breve momento, lançando feixes de luz prateados e fantasmagóricos através das rachaduras nas paredes do estábulo. E foi então que eu vi. No fundo do estábulo, agachado sobre a carcaça ensanguentada de uma de minhas ovelhas, havia uma criatura como nenhuma que eu já tivesse visto antes. Uma figura grotesca e aterrorizante que parecia ter saído de um pesadelo. Seus olhos, vermelhos como brasas, me encararam com uma fúria primitiva, e um arrepio de puro terror percorreu minha espinha. Mas então, tão rápido quanto apareceu, a criatura desapareceu na escuridão, como se nunca tivesse existido. Respirei fundo, o ar frio da noite preenchendo meus pulmões e me trazendo de volta à realidade. O ar saiu dos meus pulmões em um suspiro trêmulo, um reflexo do terror que me dominava. Mas eu não podia mais negar a verdade, por mais aterrorizante que fosse. Havia algo sombrio e perigoso espreitando em minha fazenda. Virei-me para sair do estábulo, minha mente correndo, tentando processar o que eu tinha visto. Você não deveria ter visto isso, Carlos. E agora você tem que pagar. A voz de João, fria e ameaçadora, cortou a escuridão. Esses olhos estavam cheios de uma fúria selvagem e incontrolável. Ele era a criatura que eu tinha visto no estábulo, um monstro em forma humana. O medo, frio e paralisante, percorreu meu corpo como um choque de um raio, roubando meu fôlego e me prendendo em um aperto de gelo. Eu me arrastei para trás, tentando me afastar daquela criatura que antes era meu amigo, meu coração batendo forte no meu peito como um tambor em ritmo de guerra. Você não vai contar a ninguém o meu segredo, Carlos. Você vai se juntar aos outros. Sua voz era um rosnado gutural, suas palavras pontuadas por seus dentes arreganhados. Eu sabia que ele estava falando sobre os animais desaparecidos, sobre as carcaças mutiladas que eu tinha encontrado, sobre o terror que assolava minha fazenda. Meu amigo, meu trabalhador de confiança, era o monstro que tinha aterrorizado minha vida. Ele rosnou novamente, sua respiração quente e fétida em meu rosto, o cheiro de sangue e carne podre me fazendo querer vomitar. Eu fechei meus olhos, incapaz de suportar a visão daquela criatura que antes era João, esperando o ataque final, o golpe que acabaria com o meu tormento. Abri meus olhos lentamente, com cautela, meu corpo inteiro tenso e pronto para a dor. João ainda estava lá, pairando sobre mim como um demônio, mas algo estava diferente. A fúria selvagem parecia ter diminuído, substituída por um olhar de conflito e dor. Vá embora, Carlos, enquanto você ainda pode. Sua voz era um sussurro rouco, carregado de arrependimento e medo. Eu me levantei lentamente, meus olhos nunca deixando os dele. O que você é, João? Eu não sou um monstro, Carlos. Eu não consigo controlar, ele disse, sua voz cheia de desespero e conflito. Eu podia ver a dor em seus olhos, o conflito dilacerando-o por dentro. Eu olhei para ele, meu coração pesado com uma mistura de medo e pena. Medo da criatura que ele se tornava, pena do homem que ele era. O que vamos fazer? Eu perguntei, minha voz quase inaudível, perdida no turbilhão de emoções que me dominavam. Eu não sei. Eu não posso continuar assim, Carlos. Eu sou um perigo para mim mesmo, para você, para todos. Ele disse,
seu olhar perdido na escuridão. Ele olhou para a lua, que agora estava alta no céu, banhando a terra com sua luz prateada, fria e implacável. A lua cheia. É quando eu sou mais forte, quando o controle é mais fraco. Ele disse, sua voz carregada de desespero. Então eu percebi. Ele estava me dando uma saída, uma chance de escapar do destino terrível que se abatia sobre nós. João, eu disse lentamente, minha mente correndo, tentando encontrar uma solução para aquela situação impossível. Eu acho que sei como podemos acabar com isso. Não existe jeito, meu amigo, eu vou embora para bem longe para que eu não fira nem você e nem outra pessoa. Ele disse isso e logo saiu correndo para a mata, sumindo na escuridão da noite. A noite estava silenciosa, o ar parado e pesado, como se a própria natureza estivesse prendendo a respiração. O único som era o uivo distante de cães. Eu me sentei sozinho na varanda da minha fazenda, a espingarda apoiada em meus joelhos. João se foi. Ele tinha deixado a fazenda naquela noite. Carregava um fardo terrível. Eu sabia que ele estava lá fora, lutando contra sua natureza. Um lobo solitário, uivando para a lua. O peso do mundo parecendo mais pesado em meus ombros. A casa estava silenciosa. O ar pesado com o cheiro de lembranças e arrependimentos. O fantasma de João pairando em cada canto. Cada sombra parecia sussurrar o nome dele. Cada rangido das tábuas do chão soava como seus passos. Cada corrente de vento uivando pelos vãos da janela parecia seu lamento. Mas o silêncio permaneceu inquebrável, um lembrete constante da verdade que eu não podia escapar, da amizade destruída, da vida quebrada. João se foi, e eu estava sozinho. Lembrei-me da noite em que descobri o segredo de João, da noite em que meu mundo virou de cabeça para baixo, da noite em que a realidade se distorceu e os pesadelos se tornaram realidade. Parecia uma vida inteira atrás, uma vida que eu mal reconhecia, uma vida que parecia um sonho distante. Um uivo distante ecoou na noite, quebrando o silêncio, me transportando de volta para aquela noite fatídica. Eu me encolhi, meu corpo inteiro tenso, meus músculos reagindo instintivamente ao chamado primal. Eu sabia que haveria noites como esta, noites em que a lua cheia lançaria longas sombras, noites em que a linha entre a realidade e a fantasia se tornava tênue, noites em que eu seria assombrado pela memória de João, o lobisomem. Eu não conseguia mudar o passado, não conseguia apagar as coisas que eu tinha visto. Tudo o que eu podia fazer era seguir em frente, carregando o fardo do meu segredo, para sempre mudado pelos eventos daquela noite fatídica. Aquilo me marcou para sempre mesmo então. Se ouvir algo nas sombras, lembre-se, há mais coisas entre o céu e a terra do que podemos imaginar.